A sacerdotisa. Hã, segredo, intuição. Ai, como que é mesmo? Ai, que droga. Você já tentou aprender o tarô e o significado de cada carta e você esquece na hora, te dá um branco, de repente você está fazendo uma leitura para você e você acaba esquecendo, ou até para uma outra pessoa? Já aconteceu com você? Então, é o momento de você fazer uma pausa e refletir sobre isso, né? Como que você pode fazer, né, para não ficar tão insegura ou inseguro na hora de fazer uma leitura, né? No vídeo de hoje eu vou falar exatamente sobre isso, né? Como que você pode de repente interpretar aí, fazer uma leitura de forma profunda sem necessariamente ter que decorar o significado da carta, né? Então, é importante a gente entender primeiro a diferença, né, entre aprender o tarô de forma mecânica e de forma intuitiva. De forma mecânica, né, existe uma diferença enorme entre os dois, né? De forma mecânica é quando você decora a lista, você fica decorando palavrinha-chave e faz aquela coisa mais robótica, né? E aí você fica tentando sempre seguir o manual. Isso acaba gerando muita insegurança, porque você não é um robô, já começa por aí. E aí, se você fica muito preso nisso, você acaba esquecendo, né, o significado. É normal, quando você decora, você acaba esquecendo. Quando você não aprende de fato com profundidade, você acaba esquecendo o significado. Né? Então, isso é um aprendizado de forma mecânica, né? Muitas vezes a gente aprendeu dessa forma na escola, né? Sempre decorando fórmulas, texto, não texto inteiro, mas assim, decorando o significado das coisas. É algo que a gente, infelizmente, aprendeu na escola, a gente fica levando para a vida. Só que em algum momento da nossa vida a gente aprende que essa forma não é a melhor forma de aprender. Falando do tarô, principalmente, né? O legal é você tentar de uma forma mais intuitiva, você pegar essa carta. Ai, gente, não sei o que aconteceu aqui. É você pegar essa carta e pensar como que você se sente quando você olha para essa carta, né? Então, eu estava brincando aqui com a carta da sacerdotisa, né? É você pegar, observar, antes de você sair vendo o significado, sente, né? Como que você sente ao olhar para essa carta, se você se conecta com os símbolos dessa carta, entende? Então, existem outras formas de você aprender, você não precisa sair decorando, né? Então, você pode pegar, inclusive, esses símbolos que você vê na carta e ver como que a sua intuição se conecta com esses símbolos, né? O que te remete isso? Aí, de repente, você pode criar algum outro símbolo para você, para ajudar a se lembrar do significado da carta. Então, às vezes, uma pessoa que você conhece, que tem esse jeito de ser, né? Eu brinquei aqui com a sacerdotisa, alguém que pode ser um pouco mais misteriosa, alguém que observa mais, de repente, então isso lembra minha tia que é assim, sabe assim? Então é legal, né, que te dá mais fluidez e clareza e confiança na hora de você ver o significado, né? Então, se, por exemplo, né, chega aqui, você está fazendo uma tiragem e vem, sei lá, a carta da morte aqui, né? A carta da morte, aí você fala, não, já é fim de ciclo, é morte. Não necessariamente. Pode ser, sim, o fim de um ciclo, pode significar uma grande transformação de forma definitiva, né? Então, você está, de repente, sendo chamada aí para, se você for falando, de repente, da sua vida amorosa, tirando para você, né, a carta da morte, dependendo do contexto que você faz a pergunta, essa morte, ela simboliza o momento de você finalizar um ciclo na sua vida, né, para que você possa deixar o amor entrar de forma definitiva, né? Então, assim, é você de repente encerrar um ciclo de padrões tóxicos de relacionamento para você atrair um amor verdadeiro na sua vida, para você encerrar um ciclo de estar solteira ou solteiro para que uma nova pessoa possa surgir nos seus caminhos, né? Ou realmente encerrar um ciclo de um relacionamento que não está te fazendo bem,
né? Ou se você tá na corda bamba num relacionamento, às vezes é o momento de você transformar aquilo que é necessário. Então, encerrar esse ciclo que está te fazendo mal para que você possa começar um novo ciclo, às vezes com essa mesma pessoa, de uma forma completamente diferente, para não continuar da forma como está, né? Então, a morte, ela, você percebe a diferença? Eu dei o exemplo aqui da carta da morte, mas você percebe a diferença? Como é importante a gente ver todo o contexto da situação. Eu dei o exemplo para a vida amorosa, mas pode valer, de repente, para a vida profissional, para um ciclo que está se repetindo na sua vida, né? Então, é importante a gente olhar dessa outra forma, de uma forma mais profunda, né? E talvez você já tenha passado por essa situação, né? Às vezes você ficou horas estudando e aí você meio que deu um branco, fala, meu, eu estou estudando há tantas horas, como que eu não consigo entender? Né? Às vezes você vai fazer uma leitura e te dá branco, por quê? Porque você focou mais em decorar palavras-chave, e as palavras podem sumir da sua mente. Se você não tem algo que chama a sua atenção, né, quando você está, de repente, tentando entender o significado da carta, aquele significado pode, né, sumir da sua mente. Então, assim, às vezes pode ter acontecido também de você ter tido medo de atender alguém por medo de não se sentir totalmente preparado ou preparado. E eu vou te falar, nem sempre você vai se sentir totalmente preparado ou preparado para fazer uma primeira leitura. Você pode primeiro, para evitar também que isso aconteça, né, para você não sentir essa insegurança, você pode, por exemplo, fazer leitura para você, né? Eu sempre digo que normalmente para você fazer leitura para você é mais desafiador. Por quê? Você tem que manter a energia neutra, porque às vezes você pode ficar muito ansiosa, muito ansioso. Então vai fazendo esse exercício, tira para você, tira para as pessoas que você conhece, que já sabem que você está começando, então pai, mãe, irmã, amigos, né? Para você ganhando essa confiança, porque essa leitura eu já fiz para minha amiga, ou foi parecido com o que eu fiz para minha amiga, sabe assim? E às vezes você pode até ter pensado que o tarô não é para você justamente por isso, porque você ter passado por essas situações que geraram insegurança, entende? Que geraram gatilhos aí para você. E aí, assim, eu entendo também que o seu desejo, né, se você está nesse caminho, está nesse processo, seu maior desejo é você ler aí o tarô com maior naturalidade. Né? Só que isso exige tempo, dedicação, né? Tem que ter paciência com você mesma ou com você mesmo, principalmente. É você confiar na sua intuição. Né? Não adianta você, de repente, a sua intuição está falando uma coisa e você está lendo outra. Né? Às vezes você está com medo de falar a verdade para a pessoa, e isso eu sempre falo, gente, não tenha medo de dizer a verdade, porque é justamente isso que vai te diferenciar de outros tarólogos também. Então não adianta você ficar com medo de falar a verdade e falar só o que a pessoa quer ouvir, porque a verdade vai vir. Né? A situação ela pode vir em algum momento, né? E eu entendo também que você quer ajudar outras pessoas, né? E até transformar isso como uma profissão ou até uma fonte de renda, por que não? E é por isso que eu criei o curso Tarô Intuitivo Revelado. No meu curso, eu ensino passo a passo, né, para você desenvolver a sua intuição através do tarô, para você sair daquela coisa de decoreba, né? É um método leve, é intuitivo, é transformador. É diferente de outros métodos que você viu. Né? Então, assim, obviamente, eu vou ensinar o significado de carta por carta, mas eu vou ensinar métodos para você trabalhar a sua intuição para ajudar você a entender melhor, com mais profundidade, os significados. As aulas são práticas, você vai ter vários exercícios que vai fazer na aula, então não é uma coisa assim, só esse significado da carta, valeu, beleza? Não. Você vai aprender com exercícios reais, tem exercícios de tiragens que eu vou ensinar, né? Então, para você começar a interpretar com segurança desde as primeiras tiragens. Então, é um curso bem completo. Eu também ensino você a trabalhar com a internet. Você que de repente tem interesse ou pensou nessa possibilidade de algum momento, eu ensino passo a passo também para você criar conteúdos, que é o que eu faço hoje, eu vivo disso, né? Então, eu ensino, pensei, por que não? Eu adoraria ter tido um curso como esse quando eu comecei. Então, eu pensei realmente nisso, né? Justamente para você conseguir ter o beabá, né? Para você poder começar com mais segurança, né?
Então, se você sente que está pronta ou pronto para começar a aprender o tarô de verdade, então toca aqui no link da descrição do vídeo, onde você vai conversar com a minha equipe para você ter acesso, né, a um desconto exclusivo somente para hoje, tá, gente? Então corre aqui, toca nesse link para você saber mais detalhes, para você poder acessar o seu cupom de desconto, tá? Então não precisa mais se sentir travada, não precisa se sentir sozinho ou sozinho nessa caminhada, que eu tô aqui com você para que você possa começar de uma forma mais segura, tá bom? Então é isso. Gratidão e namastê!